Oi gente, bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Shadow and Bone, ou Sombriossos, como você preferir chamar. Esse vídeo vai ter spoilers da temporada, da história da série, então se você ainda não terminou sua maratona, vai lá, assiste e depois volta aqui pra gente conversar sobre. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para nada que eu posto, me segue nas redes sociais que é muito importante. É isso, vamos logo falar sobre a segunda temporada de Shadow and Bones, que eu tô muito feliz que essa série finalmente voltou. Se você já me conhece, se você me acompanha, você sabe que eu sou obcecada por Sombriossos. Eu realmente amo muito essa história. O Grishaverso é um dos meus universos literários favoritos. E eu também amo a série. Aí eu assisti a primeira temporada sem ter lido os livros. Tem vídeo aqui no canal surtando com a primeira temporada da série, inclusive quando ela lançou. E depois disso eu fui atrás dos livros, né? Li eles. E não li todos ainda. Eu não li o segundo livro de Six of Crows e também não li os livros do Nikolai. Mas a trilogia e o primeiro livro de Six of Crows eu li e amo muito eles. Eu só não li o segundo de Six of Crows, que tá aqui atrás, inclusive, porque eu sei o que acontece. E eu não quero, ok? Eu não quero ler, não quero ficar triste. Se você sabe o que acontece, você entende o que eu tô falando. Mas é isso, em algum momento, até a terceira temporada estrear, eu vou ter lido com certeza. Na segunda temporada da série, eles adaptaram os 2 livros restantes da trilogia Sombriossos e também partes do primeiro livro de Six of Crows. Eu imaginei pelos trailers que eles iam sim adaptar um pouquinho mais de Six of Crows, mas eu acho que tem um motivo para eles não terem feito isso, e ainda bem que não fizeram, porque essa temporada já ficou mais corrida do que deveria. E essa é uma reclamação, mas que não é uma reclamação ao mesmo tempo, porque eu entendo que era a única maneira deles fazerem. O Grishaverso tem muita história, e ainda mais que eles estão juntando duas séries de livros diferentes, sabe? E os Corvos, né, Six of Crows, se passa anos depois de Sombriossos, então tem muita coisa para encaixar ali, tem muita ponta que eles precisam mudar, muita história, muitos pontos específicos que precisam mudar para encaixar tudo. Então eu entendo porque que essa temporada ficou meio corrida e em alguns momentos a gente não tinha o desenvolvimento que precisava. Eu entendo isso, e eu entendo quem não gostou tanto da temporada por conta disso. Eu amei a temporada mesmo assim, porque eu já esperava que isso fosse acontecer. Na primeira temporada eles não explicam tanta coisa, é uma série que você assiste, você fica curiosa pra saber o que tá acontecendo, aí você vai lá ler os livros e entende melhor, mas eu sinto que só com a série você fica meio perdido. E nessa segunda temporada, eu acho que pode ter acontecido a mesma coisa. Eu não sei porque eu li os livros, então muitas coisas ali que não tinham sido explicadas, eu já sabia, tipo, isso aqui aconteceu no livro, então eu sei por que isso tá acontecendo, sabe? Eu sei por que o Nikolai tá falando isso. Só que quem não leu, eu sinto que ficou meio perdido. Então essa segunda temporada eu amei. Como fã dos livros, eu realmente gostei bastante. Eu entendo por que ficou corrido em muitas partes, mas eu sinto que quem não leu ficou mais perdido do que na primeira temporada, e eu sinto que pode essa coisa corrida, essa muita história em uma temporada só, muita história em 8 episódios, pode ter ficado pode ter incomodado algumas pessoas. Eu não me incomodei nem um pouco com as mudanças que tiveram do livro pra série, até porque a trilogia de Sombriossos eu realmente gosto mesmo do primeiro livro. O segundo eu não gosto tanto, e o terceiro eu acho que ele tem pontos muito bons e pontos muito ruins. Eu acho que o que define a trilogia de Sombriossos nos livros é que tem parte que é muito bom e tem partes que é muito ruim, não tem um meio termo, sabe? E é isso que eu penso dos livros de Sombriossos. Six of Crows tá tudo perfeito, mas Sombriossos em si, a trilogia principal, eu via vários erros enquanto eu tava lendo, eu me incomodava com muitas coisas. E eu acho que a série é muito melhor que a trilogia original. Muito melhor. Então, as mudanças pra mim foram super aceitas, porque realmente o que eu não gostava no livro, eles mudaram aqui, sabe? O final ali da história dos personagens, eu gostei muito mais da versão da série. Porque muita gente ficou assim, ai meu Deus, como assim o Mario foi embora? Gente, não tô nem aí que o Mario foi embora. Eu odeio o Mario, eu acho ele chato, insuportável, sabe? Mudaram. O que me incomodava, eles mudaram, sabe? Então eu vou falar um pouquinho mais disso mais pro final do vídeo, quando for comparar um pouquinho mais com o livro. Mas eu gostei das mudanças que tiveram, eu acho que elas funcionaram bem. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a história de cada personagem. Então vamos começar com o maior de todos, Nikolai. Quando ele apareceu a primeira vez, gente, no primeiro episódio, que o Cass e o Jasper estão lá sentados, e aí entra o cara e entra um loiro atrás dele, assim, como guarda. Eu falei, meu Deus, é o Nikolai, eu tenho certeza. E era mesmo o Nikolai. O Nikolai tava por trás de tudo, foi ele que mandou o Cass, os Corvos atrás da Lina na primeira temporada. Tava tudo ligado, gente. Eu amei essa explicação e do porquê que o Nikolai tava ali e de que ele tava por trás de tudo. Porque o Stormhold, não sei falar o nome direito, nos livros a gente acompanha o Stormhold, a gente não sabe que ele é o Nikolai, e aí quando a gente descobre que ele é o Nikolai, é sempre tipo uma surpresa gigante. E aqui na série, se você não lê os livros, você também pode ter essa surpresa, porque você tá ali, tem um cara loiro no navio, ele é um pirata, né, como o Mal fica falando que ele é um pirata, e ele tá ali, ele tá levando a Lina pra algum lugar, ele contratou o Cass, tudo bem. E aí quando eles chegam lá,
descobre, né, que ele era o príncipe de Ravka, o Nikolai. Gostei muito que eles não mudaram o rosto dele, porque no livro o Nikolai, ele tem o rosto modificado, né, pra ser o Stormhold. Mas eu gostei que eles não mudaram nem o rosto nem a personalidade dele, de Nikolai pra Stormhold. Porque aqui, desde o início, ele já tem a personalidade do Nikolai. Ele é animado, ele é feliz, ele ignora 100% o mal. Ele é muito próximo do James, né, Tamar e Tolia. E a tripulação ali do navio gosta dele, admira ele e não tem tanto medo, né, como é um pouco mais nos livros. Porque nos livros ele é um pouquinho mais frio, ele finge que ele não gosta muito das pessoas que estão ali. Então eu gostei que eles mantiveram aí a personalidade do Nikolai no Stormhold. Se for contar só os personagens de Sombriossos dessa parte da história, ele e o Darkling são meus favoritos. O Darkling um pouquinho mais, porque eu tenho ali, né, a minha personalidade vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu geralmente gosto muito dos vilões anti-heróis, então o Darkling é o meu favorito. Há também os Corvos, já coloca ali também a Nina e o Matthias e o Cass junto. Eu amo muito esses personagens. E ter o Nikolai ali, quando o Nikolai foi confirmado, né, da primeira pra segunda temporada, eu tive um surto. Quando saiu o elenco, então, gente, eu tava muito feliz, porque pra mim ele era o Nikolai que eu imaginava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu ficava, será que ele vai dar conta de ser o Nikolai? E ele deu, sabe? Ele é o Nikolai perfeito, eu não consigo ver outra pessoa nesse papel, porque ele realmente nasceu pra fazer o Nikolai. E ele tem uma química desgraçada com a Jessie Maylie, né, que faz a Alina. E eu fiquei muito feliz com isso também, porque, sim, eu shippo eles nos livros. Eu sou 95% Dark Lina e 5% Nikolai e Alina, ok? O Mal não tem nenhum espaço no meu coração. Pra mim, Malina é um dos piores casais já feitos, eles são chatos. Os atores, inclusive, na série não tem nem química. Então eu gostei aí que eles mudaram um pouquinho e colocaram o Nikolai ali pra casar com a Alina. Eles fazem isso na série, eles casam por conveniência ali, né? Eles não se amam, mas eles se casam. Mas ele tem aquele interesse nela. E eu gostei muito dessa escolha da série, de deixar o mal de lado ali no final e deixar os dois juntos ali pra ver o que acontece, sabe? E eles mostram que o Nikolai tem interesse na Lina, sim, e que talvez aconteça alguma coisa, sabe? Eu fiquei muito feliz com essa escolha. Antes me perguntem se eu shippo o Nikolai com aquela outra personagem lá, que eu não vou dar os nomes aqui, né, pra não estragar a experiência de ninguém. Sim, eu shippo, mesmo que eu não tenha lido os livros dele, eu sei que eles são um casal, e só de pensar neles como casal eu já shippo, tá? Então, sim, eu sou o Nikolai com aquela outra personagem lá e da Arklina. Mas, eu também sou fã, também gosto de Nikolai e Alina. Então, qualquer um dos três pra mim tá bom. No caso, nesse momento, da Arklina não é mais possível. Nunca foi, né? Mas agora tá confirmado que não é mais possível, infelizmente. Mas eu continuo amando eles mesmo assim. Agora passando pra história dos Crows, né? A gente vê o passado do Cass. E no trailer eu já percebi que eles iam mostrar isso quando tem aquela cena dele caindo na água. E quando vai aparecendo os flashbacks do Cass com o Pekka Rollins, com o irmão dele, eu simplesmente fiquei destruída. Porque eu sabia tudo que tinha acontecido. E aí, quando ele vai mostrando ali aos poucos, eu vou sofrendo aos poucos também. E é simplesmente destruidor, sabe? É muito triste. E o Cass, ele tinha os motivos dele pra ir tão atrás, assim, do Pekka Rollins. Cass e Nash, o meu casal, que ainda não aconteceu, mas que em breve vem aí, por favor, sério. A única coisa que vocês não podem mudar é isso, ok? Muda tudo, mas isso não. Preciso deles juntos. E o Cass tem que dar uma acelerada aí, né? Porque agora a Inej foi embora de Casterdan, né? Ela foi junto com o Mal e com o Tamar, Tolia, no navio. Então ela tem que voltar logo e rápido, porque assim, né? O Tolia, ele tá de olho ali na Inej. Deu pra gente perceber isso, que ele ficou um pouquinho feliz que ela salvou ele e tudo mais. Então, espero que eles não façam isso. Se fizerem, façam rápido, ok? Tipo assim, não deem tempo demais pra esse casal novo, porque se eles derem tempo demais pra isso, Cass e Ned não acontece, e eu preciso de Cass e Ned na minha vida. Outro casal que eu amo demais é o Jasper e o Wylan. O Wylan é perfeito, eu amo demais o Wylan, e na série ele ficou do jeitinho que eu imaginava no livro, ele é maravilhoso. E eu gostei muito que eles mantiveram, né, eles como casal. Confesso que teve duas coisas que eu me incomodei um pouco e quando eu vi eu fiquei meio tipo, ai, não, eu esperava outra coisa. Que foi tanto a descoberta, né, que o Jasper era Grisha, que ali o Cass, ele simplesmente fala, ah, eu sabia que você era Grisha. E aí explica as coisas, eu preferia que tivesse sido nos livros, né, igual ali no meio de... Quando eles realmente precisam, umas correntes que estão num portão, eles realmente precisam derreter as correntes, e aí o Jasper acaba derretendo ali e todo mundo descobre, né, que ele era Grisha. Preferia que fosse, sim, uma forma mais surpresa. E também a parte do Wylan e do Jasper já terem se conhecido antes. E aí é muito rápido o relacionamento deles, sabe?
Eu preferia o slow burn, eu preferia eles enrolando por um livro inteiro, por uma temporada inteira, pra depois finalmente acontecer. Mas não foi uma coisa que estragou a série, eles realmente precisavam disso rápido, porque não era o foco, sabe? Então, para não deixar de lado, eles preferiam colocar ali logo de cara, porque eles não tinham tempo pra ficar trabalhando mais uma coisa. Pra minha tristeza, nessa temporada a gente continua tendo a Nina e o Matthias separados. Eu amo demais os dois. E aqui a gente vê muito do Matthias na prisão, ele tá lá em Hell's Gate. E agora o P.K. Rollins também chegou lá. E a gente tem a cena, inclusive, lá em Hell's Gate, muito importante, que eu achei que eles não iam colocar na temporada, mas que eu fiquei bem feliz que eles colocaram. Mesmo sendo uma cena triste, é uma cena necessária, que é o Matthias lutando com os lobos, né? Se você não sabe, não pegou ali a referência, que eles não explicam muito bem, mas o Matthias, ele é de Fjerda, né? Ele é um Druskel, não sei se eu tô pronunciando certo. Só que, e para eles, né, pro povo dele, os lobos são os deuses dele. Os lobos são sagrados. Então ele não podia lutar com um lobo, sabe? Pra ele ia ser horrível isso. E tanto que ele fala pro P.K. Rollins que esse não era o combinado era ele lutar com uma pessoa, com outro prisioneiro. E aí o P.K. Rollins coloca de propósito 2 lobos ali, ele acaba não lutando com os lobos. No livro que eu me lembre, ele luta sim com o lobo, ele mata o lobo, eu não tenho certeza. Mas a luta acontece, isso eu tenho quase 100% de certeza na minha cabeça. E isso faz muito mal pro Matthias. E a Nina tava ali naquele momento, ela vê que o P.K. Rollins fez aquilo com o Matthias, ela conseguiu a liberdade dele, mas não adianta nada, porque não tem como parar uma luta no meio dela, enquanto ela tava acontecendo. Então a gente vê que ela não consegue libertar o Matthias, mesmo ela tentando de tudo nessa temporada. E isso é uma coisa que a gente vê na próxima temporada, né? Que a gente vai ver ali a Nina, né? Os corvos indo atrás do Matthias, porque é uma coisa que eles precisam fazer para dar continuidade, né, na missão maior que eles têm no primeiro livro deles e que vai ser trabalhada numa próxima temporada. Ou na série dos corvos, que daqui a pouco eu já comento mais um pouquinho sobre isso, que tá quase confirmado. E eu não sei qual a minha opinião sobre isso também. Agora falando sobre o final da série, pontas soltas, e também já vou encaixar aí nessa possível série derivada desse spin-off dos Corvos. Eu preciso começar falando sobre a parte do final, sobre o Darkling, porque o Darkling, ele é o meu personagem favorito, como eu já falei pra vocês. Ele é um personagem muito bem feito, muito bem trabalhado, mas ele é uma pessoa ruim, sabe? Entende o que eu tô falando? Ele realmente é um vilão. E nos livros ele é muito pior. Eu fiquei bem feliz, inclusive, que eles cortaram a cena, que tem uma cena nos livros que ele queima lá o orfanato e ele coloca as pessoas penduradas em uma árvore. E quando eu vi que eles estavam perto do orfanato, eu falei, não acredito que eles vão fazer isso. Eles não fizeram, ainda bem. Mas é uma cena, aquela é a única cena nos livros que eu parei de ler e falei, meu Deus, o Darkling realmente é do mal. Até agora eu estava passando pano pra tudo, sabe? Aquela é a única coisa que ele faz nos livros que eu não passo pano. E que eu não falo, tipo, ah, tudo bem, ele errou, sabe? Porque eu sou assim com o Darkling, eu amo ele. E na série eles não fizeram isso. Na série, inclusive, eles deram mais humanidade pra ele, porque ele fala que, Alina, você precisa de mim, se eu estiver morto, as pessoas vão começar a olhar pra você como uma vilã, talvez, porque eles só te amam porque eles me odeiam, não existe luz sem a escuridão, me deixa ser o seu monstro. E ele fala também que teve um momento da vida dele que ele conseguiu ver a luz, que ele teve esperança, e aí mostra um flashback dele da Alina. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eles mostraram pra gente que o Darkling da série realmente tinha sentimentos pela Alina, ele realmente tinha esperança nela e que ele fez as coisas de um jeito muito errado. Ele errou muito em tentar controlar ela, os poderes dela, tentar pegar eles pra, né, tentar pegar os poderes dela pra ele mesmo, mas ele tinha um propósito pra isso e eu amo isso no Darkling, sabe? Porque mesmo ele sendo uma pessoa horrível, a gente sabendo tudo de ruim que ele fez, a gente consegue ver a humanidade nele. E isso é um trabalho muito bem feito do Ben Barnes, porque é o Ben Barnes. Ben Barnes é um ator incrível. E ele como Darkling é uma das melhores coisas dessa série. Eu realmente amo muito. Eu queria muito que a série desse um arco de redenção pro Darkling. Eles deram um pouco ali no final, né? Ele tenta impedir que o Monstro das Sombras mate a Lina, porque ele fala, tipo, não mata ela, sabe? Não é pra fazer isso, não quero que você faça isso. Só que ele não controla mais, então a Lina percebe isso e ele fala, tipo, mais Santa Lina, tipo, minha Santa Lina. Eu amo Darkling, eu amo a Lina. E mesmo que eles sejam completamente opostos, é isso que eu amo neles, sabe? Um é a escuridão, o outro é a luz. E o meu coração da Lina, mesmo depois desse final, mesmo depois da Lina matar ele, continua vivo, muito vivo, sabe? Eu amei esse final. Eu queria, assim, uma redenção pra ele. Sim, mas não aconteceu. Eu já sabia que não ia acontecer. E pelo menos a gente teve um pouquinho de mimos do meu casal. Ele morre, mas a história que envolve ele ainda não.
porque a gente vê que o Nikolai tá com a escuridão dentro dele. Eles mudaram um pouquinho do livro, porque no livro ele realmente se transforma em um monstro, né? Ele ganha asas, se não me engano. Ele ganha asas, ele, tipo, as mãos dele ficam, assim, diferentes, então ele realmente se torna um Volcra. E aqui não, aqui é uma coisa mais psicológica, ele se vê no espelho como aquela sombra, mas ele é ele mesmo, sabe? Então, além do Nikolai com a sombra, a gente também tem a Alina com o poder das sombras. Então, ela meio que tá se tornando um pouco o Darkling agora também. Eles colocaram elementos dos dois livros que acontecem antes da morte do Darkling, mas eles colocaram isso depois que ele já tá morto. Então, tipo, agora vocês vão ver que o problema não era só o Darkling. O problema é muito maior que isso. E vocês vão ter que agora lutar com essas consequências, igual o Darkling, né, o Alexander, tinha falado pra Alina antes dele morrer. Que o problema completo não acabou. Não é porque você destruir a dobra e vai me matar que seus problemas vão acabar. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a história dos livros de Six of Crows e como ela vai se juntar, né, com o futuro de Sombriossos em si, né, dos personagens principais ali. Agora vai ter uns spoilers dos livros, tá bom? Do futuro da série, de teorias, o que eu acho que vai acontecer. Então, se você não quer levar esses spoilers, tchau. Que é isso, agora a gente vai ter zona de spoilers pra quem já leu ou pra quem não se importa e quer saber o que pode acontecer no futuro da série. No final da segunda temporada, a gente vê que eles apresentam pra gente a Jurda Paren, que se você não entendeu, é basicamente uma droga usada por Grishas, e essa é a história principal que leva, né, que carrega o enredo, a história do primeiro livro de Six of Crows, que é O Sangue e Mentiras. Essa droga dá mais poder pros Grishas, então eles ficam, basicamente um amplificador, só que é viciante. Então, basicamente, quando um Grisha usa aquilo, eles precisam continuar utilizando, em algum momento eles morrem, se eles não utilizam ou se eles utilizam demais. E essa droga é usada como arma. Quem usa essa arma contra os Grishas é o pessoal de Fjerda, que é o país do Matthias. Basicamente, lá em Fjerda, eles têm a corte de gelo, eu não sei se é esse o nome certo, mas é uma corte que fica no meio da neve. E lá eles têm muitos Grishas presos, eles têm muitos prisioneiros. E eles dão essa droga para esses prisioneiros e utilizam esses Grishas, com a droga Jurda Paren, para lutar contra outros Grishas. Então a gente tem um embate de Grishas, sabe? Os Grishas estão se matando, basicamente. E a missão deles é resgatar o criador, né, o pessoa que inventou essa droga, e para isso eles precisam do Matthias. Então eles resgatam o Matthias em Hell's Gate e depois eles seguem, né, os 6 seguem para a corte para poder resolver esse problema da Jurda Paren. Por isso que eu achei que nessa temporada eles já iam resgatar o Matthias, porque eu achei que eles iam resgatar o Matthias e na próxima eles só iam ir, né, utilizar ele já como parte do grupo, mas o Matthias continua preso, então aí na próxima temporada a gente precisa ainda ver ele sendo resgatado pelo grupo. Só que aqui na série a Jurda Paren não tá só envolvendo os Crows, porque tem um Grisha lá no Pequeno Palácio, que tava lá na coroação do Nikolai, que utilizou Jurda Paren. Enquanto o Kaz tá falando o que é a Jurda Paren, a Grisha, né, tá utilizando e ela ataca todo mundo ali. E tanto que é a mesma cena que a Alina mata essa Grisha e acaba revelando que ela tem o poder das sombras também. Então foi uma junção muito boa ali de mostrar a droga ao mesmo tempo que mostra a Alina com o poder das sombras, o Nikolai com o poder das sombras também. E a gente também já sabe, já fica sabendo que os Crows vão ter essa missão. Nesse momento, eles confirmaram que os dois núcleos vão se juntar novamente, não vai ser separado, igual eu achei que poderia acontecer. Eles vão continuar juntos. Só que a gente tem um problema. Pode ser que seja um problema, pode ser que não seja. Os criadores da série, né, os showrunners, eles falaram que eles têm o roteiro pronto para 8 episódios de uma série, um spin-off exclusivo dos corpos. Ou seja, a ideia deles é separar as histórias. Porque a gente viu nessas 2 temporadas que mesmo que tenha ficado bom, ficou corrido e ficou muita coisa. Esses 2 núcleos, porque tanto na primeira quanto na segunda temporada, a gente tem as histórias muito separadas e nos últimos episódios eles se juntam. Então parece muito que você está assistindo 2 séries diferentes. Na segunda temporada, ainda mais do que na primeira. Os showrunners da série, eles estão só esperando o sinal verde da Netflix para eles produzirem. Então, se eles receberem essa confirmação, a gente vai ter a série separada. Então, a história dos Crows vai ser uma série só deles e a história da Lina e do Nikolai vai continuar em Sombriossos, enquanto os Corvos vão se separar. Só que a história deles já tá junta, porque a Jurda Paren apareceu nos 2 núcleos. Então, eu não sei como que eles vão separar isso de uma forma que fique entendido, porque eu sinto que muita gente não vai assistir a série dos Crows para continuar só com Sombriossos. E o problema da Jurda Paren é resolvida pelos Corvos, não pela Alina e pelo Nikolai. Então eu sinto que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. O que eu preferia que acontecesse era manter a terceira temporada com todo mundo junto,
resolver o assunto da Júlia Paren e depois separar. Porque na minha cabeça o roteiro da terceira temporada do final já estava pronto, porque eu imaginava muito o problema do Nikolai e da Alina lá na corte de gelo, todo mundo junto em Fiyerda, e eles resolvendo o problema da escuridão, ao mesmo tempo que talvez a Alina utilizasse a Júlia Paren, porque ela usou o poder lá de Morozova, mas ela tá com o poder da escuridão e talvez a Júlia Paren entre nesse jogo também, além da Alina também utilizar, né, na história dos livros, a Alina também utilizar talvez, e aí na última luta todo mundo se junta lá e os dois núcleos são resolvidos juntos. Eu tinha essa ideia na minha cabeça até eu ler a notícia de que a série provavelmente vai ser separada se a Netflix confirmar. Então, o que nos resta é esperar o que vai acontecer. A história a gente sabe que vai acontecer, mas talvez seja em duas séries diferentes. Na minha cabeça faria muito mais sentido continuar na mesma série e talvez depois separar, e aí o segundo livro de Six of Crows sendo uma série própria deles, e aí continuar Sombriossos com os livros do Nikolai, né? Continuar ali colocando mais destaque para Zoya, colocando o que acontece realmente nos livros dele. Mas eu sinto que a divisão vai acontecer na próxima temporada mesmo e não esperar o assunto da Júlia Paren ser resolvido. A reclamação que muita gente estava fazendo é que eles mudaram o final da série. Como assim o Mar e a Alina não ficaram juntos, felizes? Ainda bem, gente, o final de Sombriossos é uma merda. É horrível o final de Sombriossos, o final da trilogia, né? É horrível, eu odeio aquele final. É tipo assim, completamente sem graça. E eu espero que eles mudem mais coisas na próxima temporada. E eu também quero a volta do Darkness, ok? Como assim eu vou assistir Sombriossos e não vou ver o Ben Barnes? Como assim? Sabe? Não sei se talvez ele continue ali conectado com a Alina nos sonhos, né? Porque agora ela tem o poder das sombras. Ou talvez dar uma revivida aí nele. Não sei. Mas eu quero ele de volta. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada de Sombriossos e quais suas expectativas aí para a próxima temporada ou para a série dos Corvos. Deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra ver nada que eu posto, me segue nas redes sociais que é muito importante. É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!